Em meados do século XX, o historiador equatoriano Jacinto Gijón y Camano começou a investigar os vestígios de um suposto assentamento pré-colombiano próximo à cidade de Manta, na costa do Pacífico do Equador. De fato, ele encontrou as ruínas e vestígios de uma sociedade antiga que remontava até o ano 600 depois de Cristo, antes de ser gradualmente assimilada por culturas posteriores, como o Império Inca, até os anos 1500, quando as nações europeias começaram a mirar as terras nativas para si mesmas. Ele chamaria esse povo de montanhos, e seus assentamentos acabariam representando uma das últimas culturas pré-colombianas sobreviventes da América do Sul. Então, quem eram os montanhos? Como viviam e como sua cultura se desenvolveu? Quais são as principais questões e mistérios sobre o possível declínio deles? Neste vídeo, vamos apresentar essas comunidades antigas, dando uma olhada na duração da difundida cultura montanho da costa do Equador. Os montanho eram mais um grupo coletivo de pessoas conectadas por sua cultura do que uma nação ou civilização específica de indivíduos. Os montanho criaram sítios pré-históricos que ocupavam grande parte da costa do Pacífico do Equador entre 500 a 600 depois de Cristo, existindo até cerca de 1531 depois de Cristo. A cultura montanho era caracterizada por tecnologias associadas a um estilo de vida oceânico, incluindo a construção de balsas, navegação e comércio marítimo com culturas e tribos vizinhas. A influência da cultura montanho se estendia desde o que hoje é a cidade equatoriana, de Baía de Caracas, na foz do rio Chone, até o Golfo de Guayaquil, ao sul, com suas muitas ilhas, enseadas e abundância de vida marinha. Nos primeiros anos da presença dos montanho ao longo do litoral equatoriano, eles realmente dominavam a região. O grande número de pessoas e o uso de tecnologias permitiram que eles expandissem rapidamente sua influência e cultura sobre terras vizinhas, gerando conflitos e assimilando culturas menos dominantes. Embora o povo montanho fosse conhecido por comercializar com vizinhos, acredita-se que também extraíam dízimos religiosos e comerciais dos que conquistavam ou intimidavam. Ironicamente, a cultura montanho provavelmente também teria sido bastante influenciada pelo Império Inca ao surgir e consolidar seu poder no século XII. Por volta dessa época, os Incas formaram a grande cidade capital de Cusco, localizada no que hoje é o Peru moderno, e começaram a conquistar territórios para expandir suas fronteiras na virada do século XV. Embora eles não tenham especificamente mirado a costa do Equador, a presença dos Incas tão próxima às terras montanho teria causado uma troca de cultura, dinheiro e recursos entre as duas populações. Dentro de 100 anos, após a conquista Inca no oeste da América do Sul, cerca de 12 milhões de cidadãos incas viviam em terras ao redor e dentro dos domínios de influência dos montanho. A cultura montanho começou a desaparecer gradualmente do Equador no início da década de 1530. Nesse período, a influência espanhola na América do Sul já causava problemas às culturas nativas e até os incas sucumbiram aos conquistadores nos 40 anos seguintes. Os montanho também foram vítimas desse ataque e, eventualmente, não conseguiram resistir ao armamento avançado dos europeus invasores. Como geralmente acontece com culturas que foram submetidas à crueldade e aos perigos da colonização, tudo o que resta dos montanho hoje são algumas ruínas e pequenos povoados ao longo da costa do atual Equador. Muitas fontes coloniais afirmaram que a cidade equatoriana de Picoasa já foi a sede do poder dos montanho, com caciques e seus guardas ocupando o povoado. Foram descobertas habitações confirmadas dos montanho ao longo da costa do Equador, em locais como Salangome, Hawkeye, Água Blanca, La Libertad, Cerro de Yojas
Bela Vista, Olon, Montecristi e outros. Em termos de indústria e produção, um dos principais artefatos associados aos Montagno, escultura de grandes objetos em pedra, geralmente usada em rituais e cerimônias. Esses artefatos incluíam enormes colunas de pedra, nas quais eram esculpidos contornos de seres humanos e animais, frequentemente representando felinos ou figuras femininas. Assentos de pedra decorados com as mesmas imagens esculpidas eram colocados em locais religiosos e acreditava-se que eram reservados ao chefe do assentamento e seus aliados próximos. Essas construções apareceram em vários sítios e foram feitas cedo, com ferramentas simples, mostrando o conhecimento e talento de quem as esculpiu. Outro indicador relevante da cultura Montagno é a presença de certos tipos de cerâmica nos assentamentos do Equador. A cerâmica Montagno era tipicamente preta, feita a partir de tigelas de argila cinza e decorada com figuras antropomórficas de animais semelhantes aos felinos vistos em suas construções de pedra. Além das decorações e cerâmica, os Montagno faziam estatuetas independentes, comuns em alguns assentamentos conhecidos no Equador. Acredita-se que essas figuras representem personagens religiosos ou chefes e membros de alta posição na sociedade, retratados com tatuagens em linhas e padrões nos corpos. Isso é, potencialmente, uma boa fonte histórica para mostrar que as pessoas que viviam sob a influência dos Montagno desde os tempos pré-históricos, decoravam seus corpos com um sistema primitivo de tatuagem, semelhante aos vistos no Pacífico Sul. Entre as mercadorias comercializadas pelo povo Montagno estavam metais como ouro, prata e cobre, culturas como algodão e produtos de origem animal como lã, carne e mariscos. Conchas marinhas eram coletadas e tingidas para fazer chaquira, miçangas feitas de conchas brancas e vermelhas encontradas nas águas costeiras e naquelas que haviam sido levadas para a praia. Essas miçangas eram muito valorizadas e amplamente produzidas em toda a terra dos Montagno. Os vasos e as figuras que os artesãos Montagno criavam também eram comercializados com outras comunidades, junto com pedras como lápis lazuli, turquesa e pedra verde. O comércio com outros povos, por terra ou mar, teria incentivado a disseminação da cultura Montagno sem a necessidade de conquista. À medida que sua tecnologia se espalhava de assentamento em assentamento, mais sociedades passaram a desenvolver produtos semelhantes aos feitos pelos Montagnos. Pesquisas sobre os assentamentos da extinta cultura Montagno revelaram ideias-chave sobre a estrutura de suas comunidades. Pesquisas indicam que a cultura Montagno se concentrava em vários assentamentos principais, alguns já citados no vídeo. Salangome e Rocai, próximas ao local original de descoberta de Manta, parecem ter sido alguns dos assentamentos mais populosos e politicamente importantes na sociedade Montagno, onde os chefes se reuniam para discutir questões econômicas, militares e religiosas importantes. Muitos sítios importantes dos Montagno foram construídos perto da água, provavelmente para favorecer o comércio e a pesca locais. Os assentamentos Montagno eram organizados com construções sólidas de pedra. Santuários religiosos ou templos estavam presentes em vários assentamentos conhecidos dos Montagno, que serviam para abrigar rituais e cerimônias, além de serem pontos de encontro regulares para as comunidades. Assentamentos rurais podiam ser encontrados no interior, onde pequenas comunidades de agricultores Montagno conseguiam sobreviver, cultivando plantações em terraços agrícolas construídos nas encostas das montanhas dos Andes. Essas fazendas consistiam em degraus de terra plana cortados na encosta, onde culturas que exigem irrigação, como o arroz, eram cultivadas no topo de cada degrau.
Esses métodos são comuns no leste asiático, onde há grandes campos de arroz. Isso permitiu que os agricultores montanho aproveitassem melhor o terreno difícil no interior do Equador, ao mesmo tempo em que forneciam uma base para o comércio e conseguiam alimentar a si mesmos e suas famílias. A sociedade montanho parece ter sido muito hierárquica, com um chefe ou uma série de chefes no topo da ordem, presidindo uma extensão de terra dentro dos domínios da cultura montanho. Cabe ao chefe governar sua tribo, impondo leis e regras para manter o povo seguro e saudável. Um chefe também seria um comandante em tempos de conquista e guerra, liderando um grupo de guerreiros contra uma oposição para expandir ainda mais a esfera de influência montanho na antiga América do Sul. Sob o comando do chefe, o trabalho seria meticulosamente dividido entre os cidadãos montanho, com indivíduos dedicados a um ofício específico. Alguns assentamentos produziam objetos de troca, como conchas pintadas, enquanto outros eram agrícolas e forneciam alimento para a sociedade montanho. Cidades mineradoras seriam encontradas nas montanhas, vilarejos de pescadores nas costas e rios, e acampamentos militares em posições estratégicas ao longo das fronteiras ou no topo de pontos de observação. Também sabemos que o povo montanho enterrava seus mortos em diferentes tipos de sepulturas. Isso reforça a ideia de que a sociedade deles era hierárquica. Alguns cidadãos eram enterrados em covas simples e rasas, enquanto outros eram sepultados em montes ou túmulos elaborados. Os membros mais ricos ou de mais alta posição da sociedade eram enterrados em túmulos especialmente construídos no topo de colinas, onde eram feitas oferendas e realizadas cerimônias. Embora tenhamos conseguido obter muitas informações dos sítios arqueológicos e das ruínas deixadas pela cultura montagnô, ainda há muito que não sabemos. Identidades, conquistas e nomes dos chefes, guerreiros, políticos, sacerdotes e artesãos montagnô se perderam com o tempo, já que muitas culturas sul-americanas não possuem um método de escrita registrado, especialmente após a destruição de suas culturas durante o período colonial. Não sabemos exatamente como foram os primeiros ou os últimos dias da sociedade montanho, ou mesmo como era o cotidiano de um cidadão montanho comum. Talvez possamos responder essas perguntas com o tempo se conseguirmos mais informações dos assentamentos deixados por esse povo há muito perdido. Talvez um dia consigamos responder a essas perguntas com certeza,